Seja bem-vindo ao desafio fotográfico do Ale Borges. Essa aqui é a nossa aula número 5. Essa aqui é a nossa aula extra, aquela aula que eu te prometi na aula passada, né? Então vai ser uma super aula, então fica comigo aqui que você vai aprender muita coisa legal nessa aula de hoje. Mas antes, eu preciso te avisar que as inscrições para a Escola Simetria, elas estão abertas. Então se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não é aluno da minha escola, você tem até o final desse dia para fazer a sua inscrição. Se você ainda está em dúvida, se você ainda não sabe, não sei se vou, se fico, né? Preciso te lembrar que essas inscrições elas acabam hoje. Então você tem até o final do dia de hoje para conseguir fazer a sua inscrição com a promoção, né? Com o valor promocional que eu te prometi para o dia de hoje. E se você está com muita dúvida ainda, não sabe, não sei se entro, se fico, lembra que a Escola Simetria ela tem uma garantia incondicional de 14 dias. É incondicional. Então o que significa essa garantia de 14 dias? Durante o período de 14 dias, você pode cancelar a sua inscrição e receber 100% do valor que você investiu de volta, sem precisar justificar. Ou seja, você não vai precisar dar nenhum motivo. Você não vai precisar falar assim, eu cancelei por causa disso ou por causa daquilo. Não, é incondicional. Então você pode cancelar a qualquer momento dentro dos 14 dias e receber o seu dinheiro de volta. Então praticamente você pode entrar e testar e assistir tudo que você quiser lá dentro, sem restrição nenhuma, durante 14 dias. Se você não gostar, é só cancelar e receber o dinheiro de volta. Se você ainda está pensando de repente assim, poxa Lê, mas no momento não é para mim, eu tô sem dinheiro, né, eu não posso fazer esse investimento agora. A aula de hoje ela é especialmente para você. Na aula de hoje eu vou te mostrar, e o que eu quero te ensinar na aula de hoje é como que você vai ser capaz de pagar o curso, pagar a Escola Simetria antes de vencer a garantia, vendendo a sua fotografia. Já imaginou você vender as suas fotos que você está fazendo agora com o celular e você ter o dinheiro suficiente para pagar o curso antes da garantia vencer, ou seja, dentro desses 14 dias? É isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. E eu vou te mostrar isso através de uma metodologia, através de uma técnica, né, de uma estratégia que eu utilizo e que eu ensino os meus alunos, que eu chamo de método de Justine. Você já deve ter ouvido falar esse nome, eu já devo ter citado o método de Justine aqui em algum outro lugar, em alguma outra aula, provavelmente. E o método de Justine, ele é um curso completo que tem dentro lá da minha plataforma, lá da Escola Simetria. Mas hoje eu vou te mostrar aqui de maneira totalmente gratuita, essa estratégia e como você pode aplicar essa estratégia agora. Você pode aplicar hoje se você quiser essa estratégia e poder ter o dinheiro vendendo suas fotografias para pagar o curso antes da garantia vencer. Olha só que coisa, né? Eu quero que aconteça com você e pode acontecer com você exatamente o que aconteceu com o meu aluno Marcelo. Olha só, se liga só no que o Marcelo falou aqui nesse vídeo. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Comprei o curso, fiz o curso, muito bom, ele explica tudo de forma muito didática, detalhada. Comecei a fazer os exercícios, aí comecei a tirar fotos e me desafiei a fazer ensaios, mesmo com o celular, mesmo com toda a insegurança do mundo. Porque no final do curso tem o método de Justine, que ele explica lá como você conseguir os primeiros ensaios, né, mesmo pelo celular. E o que aconteceu? Coloquei o desafio no Instagram, exatamente como diz lá, e tinham 5 vagas disponíveis. Dessas 5, 6 pessoas entraram em contato comigo, e aí eu fechei as vagas. Depois, fiz uma outra postagem no Instagram, com a mesma foto que eu tinha tirado, só que com a tarja: vagas esgotadas. E aí coloquei como gratidão mais uma vaga para quem chegasse primeiro e colocasse eu quero. Aí 2 pessoas chegaram e disseram eu quero. Ou seja, de 5 vagas eu consegui 8 contatos. Desses 8 contatos eu já marquei 6 ensaios. No primeiro eu já consegui R$300. No segundo também consegui fechar em R$300. Já cobri o valor do curso e já consegui um retorno para mim. Para esse final de semana eu já tenho outro ensaio marcado. O que eu tenho para dizer? Faça o curso, siga o passo a passo. Às vezes você está inseguro porque você está numa transição de carreira, às vezes você acha que o seu trabalho não vai ficar tão bom, mas eu tenho 40 anos e decidi romper com isso. E assim, o retorno que eu estou tendo é o melhor possível.
Você viu só que legal a história do Marcelo? Então olha só, com o método de Justine, com a aula de hoje, eu vou te mostrar exatamente o que o Marcelo fez. O que ele fez para ganhar até R$ 300 por trabalho, sem ter experiência nenhuma e usando só o celular dele. Usando só um celular, como esse aqui, como o que eu tenho aqui. E como o celular que você também tem aí. Então é isso que você vai ver na aula de hoje. Então fica comigo aqui, porque essa aula aqui vai abrir a sua mente e vai mudar completamente a sua visão com relação ao negócio da fotografia. Se você não tem interesse em trabalhar com fotografia, de repente, eu estou fazendo desafio fotográfico, eu quero entrar para a Escola Simetria só por hobby, só por fotos de viagem, não tem problema. Mas mesmo assim, assiste essa aula, porque essa estratégia, essa técnica que eu uso, o método Justine que eu ensino aos meus alunos, ela não se aplica somente à fotografia. Você pode usar essa mesma ideia, esse mesmo conceito em outras áreas que você trabalha, para você poder ganhar mais dinheiro. Você vai entender tudinho aqui ao longo dessa aula, tá certo? Mas vamos lá, antes de eu entrar na estratégia e te explicar exatamente o que você vai fazer, porque eu vou te mostrar passo a passo exatamente o que você tem que fazer, você precisa entender um pouco sobre o mercado da fotografia, né? O mercado da fotografia ele é dividido em nichos, então tem muitos nichos diferentes, muitas áreas diferentes aí no mercado. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, né? Esse aqui são alguns nichos, os nichos mais comuns e também um pouco mais avançados. Que é, por exemplo, o nicho de casamentos. É uma área onde eu trabalhei durante muitos anos, mais de 10 anos aí. Eu fui fotógrafo de casamentos e referência no mercado de casamentos. Ganhei muitos prêmios aí internacionais, dei muitas palestras, cursos pelo Brasil afora aí. Esse é meu principal negócio, né? Sempre foi meu principal negócio, a parte de casamentos, que é uma área extremamente lucrativa da fotografia. Mas como eu falei, é uma área mais avançada. A gente tem a área das festas infantis, tem pessoas que são especializadas em festas infantis, batizados, formaturas, e todo tipo de festa, todo tipo de evento, todo tipo de festa precisa ter um fotógrafo. Então isso é uma demanda que existe aí e você provavelmente já sabe disso, né? Mas existem outras áreas na fotografia que talvez você nem faça ideia de como é que funciona. Por exemplo, existe o nicho da culinária, fotografia de comida, e hoje em dia essa área está muito em alta, principalmente por conta da internet, por conta que as pessoas usam a internet para vender produtos, comida, restaurantes. Se você tem um restaurante, uma lanchonete, você precisa de boas fotos, seja para colocar no seu cardápio ou para você poder vender as suas fotos ali através de um aplicativo, né, usando a internet. Então o mercado de culinárias, o mercado de retratos tem crescido bastante. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que elas precisam ter uma boa imagem, precisam ter um currículo, uma foto no currículo para poder conseguir uma boa colocação, para poder colocar o seu currículo lá no LinkedIn, hoje na internet, lá que é um dos principais locais ali onde você vai encontrar novas oportunidades de trabalho. Né? Existe o nicho de fotografia sensual, não é a minha área, eu não me entendo, não conheço muito dessa área, mas eu sei que é uma área muito, muito grande e lucrativa, fotos sensuais, né? Fotos de imóveis, já falei sobre isso aqui, talvez em outra aula, né? Fotos de moda, então esses são alguns dos outros nichos, outras áreas da fotografia aí que podem ser exploradas. Parte de negócios online, como eu falei, né? Tem muita gente hoje usando a internet para vender seus próprios produtos, muita gente empreendendo, seja vendendo qualquer coisa, vendendo crochê, vendendo artesanato, vendendo joias, semi-joias, né? Tem muita área aí que você pode explorar e esse nicho dos negócios online tem muita gente demandando, precisando de boas fotografias para poder vender os seus produtos. E tem as áreas de fotografia de família, sabe? Aquela fotografia da gestante, então a mulher está grávida, ela vai querer fazer uma foto, né? Fazer uma boa foto ali da gravidez dela. O newborn, o famoso fotografia de recém-nascido, né? Newborn, que também está muito em alta aí nesse mercado. Fotografia de parto, fotografia de família, fotografia de casal. E são ensaios fotográficos que a gente faz ao ar livre. Em alguns lugares a gente chama de ensaios fotográficos, tem gente que chama de book. É muito, muito comum você ouvir essa palavra também, é um book fotográfico. O nome não importa, né? Mas no fundo é a mesma coisa. São ensaios fotográficos, são sessões de foto
que a gente faz com pessoas ao ar livre, fotografar gente, né? E de todos esses nichos aqui, como eu falei, tem nichos que são mais iniciantes, que você pode começar como iniciante, existem nichos que são mais avançados, como os nichos dos eventos, casamentos, são mais avançados, exigem um pouco mais de conhecimento, mais equipamento, né, mais investimento. Mas de todas essas áreas aqui, quais delas você acha que você pode começar usando apenas o celular? Ou talvez você nem imaginava que você poderia começar na fotografia em alguma dessas áreas usando só um smartphone, usando só o seu celular. É claro, como eu falei, existem áreas que são mais avançadas, então você não pode começar com o celular fotografando casamentos, por exemplo, nem festas infantis, batizados, formaturas, muito menos assim. Você não vai conseguir fotografar eventos porque a questão não é só a questão do equipamento, mas porque esse tipo de evento exige um pouco mais de conhecimento técnico e um pouco mais de equipamento apropriado para fotografar. Por exemplo, casamentos também, não adianta só você ir com uma câmerazinha dessa aqui que você vai conseguir fazer um casamento. Não é bem simples, você vai precisar de lentes diferentes, você vai precisar de um flash, ou talvez mais de um flash, você vai precisar de um assistente, você vai precisar de uma estrutura um pouco melhor. Então, nichos mais avançados, você realmente não adianta, eu não vou ser hipócrita aqui e falar que você pode começar a fotografar casamentos com um celular. Mas existem algumas áreas onde você pode começar sim com o celular, que são mais simples e que um iniciante pode já começar. Que são, por exemplo, os ensaios ao ar livre, como eu falei, né? Ensaios de família, ensaios de gestante. Você pode começar sim nessa área com o celular. Talvez você não saiba, talvez você nunca tenha visto, mas eu tenho muitos alunos que começaram nessa área dos ensaios ao ar livre usando só o celular. Negócios online, fotografia de produtos. Você pode começar só com o celular. Delivery de comida. Tem uma demanda muito grande aí, né, de restaurantes, lanchonetes que usam a internet para vender e fazem delivery e que precisam ter boas fotos, que usam aplicativos específicos para entrega de comida. Então, aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, região de São Paulo, né, no Brasil, a gente usa muito o aplicativo do iFood. Então, o iFood é o aplicativo campeão aqui. Mas existem outros aplicativos que talvez na sua região sejam mais populares. Uber Eats, Rappi, sei lá, tem um monte. Se você está em outro país, pode ser um outro aplicativo, né? Mas com certeza tem alguma coisa aí na área de delivery de comida. E imóveis. Imóveis eu já falei aqui, não vou nem entrar muito nesse detalhe, mas é óbvio que imóveis precisam de melhores fotos para você poder alugar um imóvel de temporada pela internet, ou a vender a sua casa, vender um apartamento, alugar, sei lá, qual seja a sua intenção. Essas aqui são áreas onde você pode sim começar com o celular. E só que muitas pessoas às vezes têm um certo preconceito com a fotografia de celular. Eu já ouvi muito essa frase aqui, né? Ah, Lê, as pessoas não querem ser fotografadas com smartphone. Eu ensino os meus alunos que eles podem sim começar a oferecer o trabalho deles, mesmo que eles só tenham um smartphone. Mas muitos se deparam com isso aqui, porque acabam encontrando pessoas no caminho ali que de repente vão torcer o nariz, vão falar assim, ah não, com celular eu não quero, celular não é coisa de profissional. Acabam não aceitando serem fotografados com um celular, com um smartphone. E isso deixa o fotógrafo ali, a pessoa meio frustrada, né? Porque há um certo preconceito com relação a isso, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, com a minha experiência e a experiência dos alunos, que quando uma pessoa chega para você e fala assim que ela não quer ser fotografada com o smartphone ou com o celular, isso é só uma objeção comum, mas é só uma objeção como qualquer outra objeção quando as pessoas não querem contratar algum serviço. Então, assim, existem muitas objeções, muitos motivos para a pessoa não querer te contratar. O celular, o fato de você usar um celular ou um smartphone pode ser uma delas, só que não é a única. Então, assim, você precisa já se acostumar com isso, com esse tipo de objeção. Quando a gente entra nesse mundo do empreendedorismo, quando a gente passa a vender o nosso próprio trabalho, vender algum tipo de trabalho, a gente precisa ter a inteligência emocional, precisa ter essa capacidade, né, emocional de suportar essas objeções. Porque o celular vai ser só a primeira das objeções que você vai ouvir. Você vai ter gente que vai te falar o seu trabalho está caro, que não vai te contratar porque está caro. Vai ter gente que vai falar que
seu trabalho não é bom o suficiente. As pessoas elas vão inventar N motivos, muitos motivos diferentes para não contratar o seu serviço. Essa é a atitude natural do ser humano, né? A gente vai buscar motivos, criar objeções para não botar a mão no bolso e gastar dinheiro. Agora, como um bom empresário, como um bom empreendedor, quando a gente começa, a gente precisa aprender a quebrar essas objeções. Então, quando você aprende a quebrar objeções do cliente, você vai conseguir fazer negócio e vai conseguir vender o seu trabalho. Então, assim, o problema não está no celular. Então, quando você se deparar com essa situação de assim, a pessoa não quer ser fotografada porque eu estou fotografando com o celular, entenda que o problema não é o celular, porque muito provavelmente, mesmo se você tivesse uma câmera, ela também não ia querer. Tem algum outro motivo por trás e você precisa aprender a quebrar essas objeções. Aqui, nessa aula, quando eu te explicar a estratégia do método de Justine, você vai entender que a própria estratégia ela já quebra essa objeção do celular. Eu vou te ensinar a encontrar pessoas que vão querer ser fotografadas com você, independente do equipamento que você está usando, mesmo que você esteja só com o celular. Isso é parte da estratégia do método de Justine. Você vai encontrar outras pessoas que vão aceitar serem fotografadas por você com o celular e você vai conseguir aplicar essa estratégia e conseguir fazer dinheiro com o que eu vou te mostrar hoje aqui. E o mais importante de tudo, como eu te mostrei essa semana aqui no Desafio Fotográfico, não é o equipamento que você está usando. Você precisa aprender como transformar a sua fotografia numa fotografia desejada. O que faz a sua fotografia ser mais desejada pelas pessoas? Porque se elas desejarem o seu trabalho, elas não vão estar nem aí para o equipamento que você está usando. Você concorda comigo? Então, o seu trabalho ele precisa ser desejável para as pessoas. E eu te mostrei durante toda essa semana aqui que o que cria desejo na sua fotografia são as técnicas que você aplica nela. Técnicas de luz e técnicas de composição. Olha o exemplo da minha aluna Dani Conte. Quando você olha essa foto aqui do brigadeiro, eu olho para essa foto e eu sinto vontade. Não sei se é porque eu estou com fome agora, mas eu sinto vontade de comer esse brigadeiro. Essa foto ela me desperta um certo desejo. Ela faz com que eu tenha desejo pelo produto, certo? E foi uma foto simples feita com celular num lugar super comum. Mesma coisa como eu já te mostrei aqui uma outra vez a foto do panetone que ela fez, né? E que ela fez em cima de uma cadeira ali. Então assim, é a técnica que faz a diferença para criar desejo na sua fotografia, nos produtos, seja lá aquilo que você está vendendo. Olha só o exemplo da minha aluna Luane. A minha aluna Luane, ela tem um celular, um Samsung Galaxy A51, que não é um celular top, é um celular intermediário. É um celular hoje que você encontra aí não muito caro aí no mercado, né? Então assim, é um celular intermediário que tem bons recursos ali que dá para você fotografar, e ela fez um ensaio fotográfico usando esse celular. Então olha só, ela pegou lá uma pessoa, uma menina, e foi fazer um ensaio fotográfico com ela usando o celular, aplicando as técnicas que ela aprendeu no curso Mestres da Composição, que faz parte lá da Escola Simetria. Né? Aqui, por exemplo, nessa foto aqui, provavelmente você já deve identificar aqui alguma técnica, por exemplo, a regra dos terços, que você aprendeu lá na segunda aula aqui do Desafio Fotográfico. Nessa outra foto, olha essa foto que linda que ela fez, né, dessa menina. E aqui você tem a regra das linhas, né, das linhas de perspectiva que eu ensino lá no curso. Olha só, você tem aqui as árvores no fundo criando linhas de perspectiva. Você tem uma luz que vem ali mais frontal, meio lateral, tá bem o rosto da moça ali bem iluminado. Então, assim, isso é uma foto super linda, né, utilizando as técnicas, feita com o celular. Essa outra aqui também, aqui ela usou a técnica das molduras, a aula do framing, que está lá no Mestres da Composição. Então, olha só, olhando para essas fotos aqui desse ensaio fotográfico, se fosse você aqui nessa foto, imagina que a Luane estivesse fotografando você, né? Pensa, você aqui nessa foto. Você compraria alguma dessas fotos? Né? Pensa. Olha a qualidade dessas imagens. Você compraria alguma dessas fotos? Com certeza você compraria. Se fosse a minha filha aqui, com certeza, se a Luane me oferecesse essas fotos aqui por um valor, eu compraria essas fotos. Porque eu ia querer ter fotos assim, das minhas filhas, por exemplo. Olha esse outro exemplo aqui. Essa foto aqui eu fiz durante um ensaio fotográfico usando esse celular aqui, que é um Xiaomi Redmi Note 9S. Celular intermediário também, um celular que não é aí dos mais caros do mercado.
antigo até também. Fiz com esse celular, essa foto aqui. Se fosse sua filha, você compraria essa foto? Né? Olha essa outra foto aqui. Fiz um ensaio de família usando esse celular. Você compraria essa foto aqui, se fosse uma foto da sua família? E olha essa outra aqui. Essa foto aqui é mais interessante ainda. Porque essa foto aqui ela foi feita com um Samsung J5, com Galaxy J5. Eu estava no meio desse ensaio aqui, eu fiz esse ensaio aqui na frente de casa. Bem aqui na minha rua mesmo, né? Aqui onde eu moro. Eu peguei o celular do meu filho. Eu queria provar que não é o equipamento que faz diferença. Então eu fiz fotos de todos os jeitos possíveis nesse ensaio. E essa foto aqui eu fiz com um Samsung J5. Um celular velho, é um celular do meu filho, quebrado. Né? Tipo, sabe aquele celular que você passa de pai para filho e vai passando de um filho para o outro, assim, conforme vai... A gente compra o celular novo e os celulares vão andando, né? E vão passando para os filhos mais novos. Esse aqui é o celular e já está na 5ª pessoa já, né? Aqui em casa, está com o Miguel, que é meu filho número 3. Então, assim, é um celular velho, que deve ter 8, 9 anos aí, no mercado, com uma câmera ruim, mas que fez essa foto aqui. Você compraria essa foto? Ou você compraria, vamos supor que você fosse uma artesã, que você fizesse produtos para vender, e você vendesse colares, que nem foi esse caso aqui. Colares, laços de cabelo. Você usaria essa foto aqui no seu Instagram para você divulgar os seus produtos aí? Laços de cabelo, tiaras, colares. E essa foto foi feita com o celular. Então assim, utilizando o método de Justine, você vai oferecer o seu trabalho para as pessoas e as pessoas vão pagar por ele, pelo seu trabalho, pelas suas fotos, mesmo que você esteja usando apenas um celular. Olha só o que aconteceu com a minha aluna Jéssica. Né? Olha a mensagem que ela me mandou. Tô quase para te falar que não tô dando conta de tanta gente. Não para mais de aparecer gente. É tipo um apocalipse zumbi. Não acaba mais. Então foi muito engraçado porque a Jéssica ela fez uma postagem no Instagram dela e começou a chover pessoas procurando ela para fazer ensaios fotográficos. E aí ela chamou de apocalipse zumbi, porque era muita gente atrás dela que ela não dava conta de responder todo mundo. Então é isso que eu quero te mostrar. É isso que vai acontecer com você se você aplicar a estratégia que eu vou te mostrar nessa aula aqui. Por que ele chama Justine? Muita gente me pergunta isso. O método de Justine, por que chama Justine? Bom, chama Justine porque eu aprendi com uma fotógrafa chamada Justine. Foi ela que me ensinou essa estratégia num período que eu estava passando por uma dificuldade grande assim. Eu estava morando fora do país, estava com dificuldade e eu precisava encontrar clientes novos num lugar novo, totalmente... assim, numa língua nova, e eu precisava dar um jeito de me virar, de pagar minhas contas, e ela me ensinou essa estratégia. E assim, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui de como ela me ensinou isso e a história dela, porque tudo isso está lá no curso Método de Justine, lá dentro da Escola Simetria. Então quando você entrar lá e você for assistir o curso completo do Método de Justine, você vai ver a história completa lá por trás. Basicamente, o que eu vou te ensinar hoje é... Você vai fazer uma única postagem no seu feed do seu Instagram e isso vai te trazer dezenas de pessoas interessadas em ser fotografadas por você. Uma única postagem que você vai fazer, e você pode fazer ela hoje se você quiser, já vai te trazer dezenas de pessoas interessadas. Essa estratégia ela começou, como eu falei, quando eu estava morando fora do país. Então eu estava morando nos Estados Unidos e eu precisava encontrar novos clientes num lugar totalmente novo. Eu não tinha network nenhum, eu não conhecia pessoas, eu precisava me dar um jeito de me virar. E aí eu criei esse Gift Certificate. O que é um Gift Certificate? É um cartão presente, é como se fosse um cartãozinho assim, você faz e você distribui para as pessoas, você dá para as pessoas, que é um vale presente, né? A gente pode chamar aqui de vale presente. Esse cartão presente, ele dava direito para a pessoa ganhar uma sessão de fotos. E nessa sessão de fotos, ela ia ter direito a uma foto impressa 20 por 25. E se ela quisesse comprar qualquer outra foto, ela ia ter 10% de desconto para comprar qualquer outra foto impressa. Eu fiz nessa época eu não tinha redes sociais, né? Não tinha, assim, não era tão ativo nas redes sociais, as redes sociais não eram como é hoje. Então, por isso que eu eu peguei a ideia do cartãozinho, porque eu distribuía na mão das pessoas. E aí eu comecei a minha carreira ali naquele lugar novo. Eu já era fotógrafo, já tinha experiência como fotógrafo, mas eu nunca tinha fotografado lá em outro país
E ainda mais em outra língua. Então eu precisava começar de alguma forma e foi dessa forma que eu comecei. E assim eu fiz muitos e muitos ensaios, consegui montar um portfólio bem legal e a partir daí o meu negócio deu uma deslanchada lá, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu montei um estúdio fotográfico. E aí eu peguei a mesma ideia do lado do Gift Certificate e apliquei no meu estúdio fotográfico. Eu criei um voucher, criei um flyer, né? um folhetinho desse assim, igual tá na tela, criei um voucher dizendo assim, eu tenho um presente para você, e nesse voucher ele dava direito para a pessoa dela ganhar uma sessão de fotos lá no meu estúdio, gratuita, e nessa sessão de fotos ela ia ganhar uma foto impressa tamanho 20x30, certo? E aí eu comecei a fazer os meus primeiros ensaios no estúdio, porque eu tinha acabado de abrir um estúdio, nunca tinha trabalhado com estúdio antes. Como eu falei, minha carreira estava na fotografia de casamento, esse era o meu mercado, e fotografia ao ar livre, então eu nunca tinha fotografado no estúdio antes, era a minha primeira experiência, era uma coisa nova, e eu queria muito que aquilo desse certo, e aí eu apliquei essa técnica, essa estratégia no estúdio, e eu consegui fazer os meus primeiros ensaios no estúdio seguindo essa estratégia. Eu fiz 40 ensaios usando só esse folhetinho aqui, ó. Olha só. Só com esse folhetinho aqui, eu agendei 40 ensaios num período de 3 meses e eu faturei 20 mil reais. Numa média assim de 500 reais por ensaio. Assim, se você está assistindo essa aula aqui fora do Brasil e você não tem noção desses valores aqui, para o Brasil 20 mil reais é muito dinheiro. Considerando que o nosso salário mínimo hoje está em torno de R$1.000, né? Então eu faturei 20 mil reais em 3 meses, fotografando 40 ensaios somente aos fins de semana. Durante a semana, eu não fotografava durante a semana, só nos fins de semana. E resumindo assim, o que é a base desse método, dessa estratégia? Primeiro, você convida um cliente para ganhar algumas fotos gratuitamente. Então eu vou convidar a pessoa para fazer um ensaio fotográfico de maneira gratuita. Na hora do ensaio, eu vou fazer o melhor ensaio da minha vida. Vou apresentar essas fotos para o cliente depois. Pode ser de maneira presencial ali na hora, ou online depois. Existem ferramentas online para fazer isso. E aí o cliente ele não vai resistir com tantas fotos e ele vai acabar comprando fotos extras. Então assim, imagina que você convida a pessoa para fazer um ensaio fotográfico, você fala que vai dar para ela 3 fotos, 5 fotos, seja lá quantas você quiser dar. Só que você vai fazer 50, 100 fotos bonitas e vai pedir para ela escolher aquelas 3 que ela ganhou. Se você fizer um bom trabalho, vai ser irresistível e ela não vai conseguir não comprar as fotos extras. Aí começa aquele festival de desculpa. Toda vez que eu ensino isso aqui, começa um festival de desculpa e você deve estar com alguma delas aí na sua cabeça também. Ah, Lei, eu não tenho uma câmera, como é que eu vou fazer isso? Eu já te expliquei aqui que dá para fazer com smartphone. Ah, eu não tenho um estúdio. Eu já te expliquei também que você pode fotografar ao ar livre. Aliás, é a melhor opção fotografar ao ar livre. Melhor opção para você começar. Ah, eu não tenho um laptop para mostrar as fotos para o cliente. Você não precisa ter um computador, você não precisa ter um dispositivo aí eletrônico para mostrar as fotos para o cliente. Você pode mostrar essas fotos de maneira online. Existem muitas ferramentas online aí que você pode usar. Ou você pode simplesmente mandar essas fotos com uma marca d'água ali pelo WhatsApp pro cliente para ele escolher as que ele mais gostou. Ah, eu não sei fazer uma arte bonita dessas aqui, que nem eu fiz, né? Cadê a arte que eu fiz? Ah, eu não sei fazer uma arte dessa. Você não precisa fazer uma arte. Você pode fazer uma coisa muito mais simples, que é o que eu vou te mostrar agora. Então presta muita atenção, que eu vou te mostrar agora o método de Justine versão smartphone para você aplicar exatamente hoje. Se você quiser, você aplica isso aqui hoje. Essa aqui é a aula que está lá no curso Método de Justine, dentro da Escola Simetria, que eu estou te dando aqui de maneira gratuita, para você aplicar essa estratégia hoje mesmo. Se você fizer isso aqui hoje, como eu te prometi, em menos de 14 dias, que é o período de garantia da Escola Simetria, você vai ter o dinheiro suficiente para pagar o plano anual da Escola Simetria. Você vai postar a sua melhor foto no feed do seu Instagram, e vai colocar o seguinte texto. Eu falo Instagram porque o Instagram é a mídia social mais popular aqui no Brasil. Se você está me assistindo da Europa, se você está me assistindo da África, é muito provável que a sua mídia social mais popular seja o Facebook. Então você pode fazer isso aqui também no Facebook. Mas lembra que é o seguinte, você tem que usar o feed, a timeline ali, a linha do tempo do Facebook ou do Instagram. Não é para usar os stories.
Isso aqui não funciona em Stories. Você tem que fazer no feed. Muito bem. Você vai usar essa mensagem aqui no feed. Então você lembra, você vai postar uma foto, a melhor foto que você tiver, que pode ser uma foto que você fez essa semana aqui, durante o desafio, e você vai postar esse texto aqui, fazendo uma pequena adaptação onde está sublinhado. Você vai falar assim, ó, eu tenho um presente para você. Caixa alta, grande, letra maiúscula, né? Amigos, preciso de uma ajuda. Eu estou fazendo um curso de fotografia e estou procurando famílias especiais para participar de uma sessão de fotos comigo no dia tal, você escolhe o dia, e no parque tal, você escolhe o local aí onde você quer fazer essas fotos. Os interessados vão ganhar 5 super fotos digitais em alta resolução, além de se divertir pra caramba comigo. Pode ser uma família inteira, um casal ou uma gestante. Traz os pets se você quiser também. Para participar, deixa um comentário aqui no post que eu entrarei em contato. Caso você não possa participar, marque alguém aqui nos comentários que você gostaria de dar este presente. São apenas 5 vagas. Tem essa mensagem, ela está carregada de estratégias, de gatilhos, que a gente chama no marketing de gatilhos mentais, que vão fazer a pessoa ela tomar uma decisão e deixar o comentário dela e o contato dela ali embaixo. Então, além de você atrair a pessoa com algo, você está oferecendo algo gratuito para ela, você está colocando aqui vários gatilhos. Eu não quero perder muito tempo aqui explicando, mas só para você ter uma ideia assim, você está colocando, por exemplo, escassez, tipo assim, são poucas vagas. Quem aqui não fica tentado quando vê alguma coisa assim? São poucas vagas, são apenas 5 vagas. Tipo assim, corre, senão você... Então você está botando urgência aqui na pessoa. Tem várias coisas aqui que vão atrair a pessoa e vão fazer com que ela tome a decisão ali de deixar o comentário dela. Ela vai deixar o nome dela no comentário ou ela vai escrever ali no comentário do post, eu quero, e aí você vai entrar em contato com ela no direct, numa mensagem direta, e vai conversar com ela, explicar como funciona e agendar esse ensaio fotográfico. É simples assim, não tem segredo. E olha como isso... tem um detalhe importante que eu não falei, né? Porque eu sei que tem muita gente assistindo aqui que está assistindo de fora do país, fora do Brasil. Você pode adaptar, se você... isso aqui é só para quem está fora do Brasil, tá, gente? O brasileiro pega isso aqui e copia exatamente igual como eu estou aqui. Se você está em Portugal, se você você está em Angola, Moçambique, sei lá, algum outro país que fala português, você pode adaptar esse texto para o seu dialeto, para a sua linguagem. Eu sei que a linguagem do português brasileiro pode não se encaixar aí no que você, na maneira como vocês falam. Você pode adaptar isso aqui para a sua linguagem correta, aí, o dialeto do seu português. Combinado? Mas se você é brasileiro, copia exatamente igual. Olha só o que aconteceu com a minha aluna Jaqueline. Ela fez exatamente, como eu falei, tem que fazer exatamente do jeito que eu fiz. Ela pegou uma foto que ela fez durante o desafio fotográfico e ela colocou a mensagem lá exatamente como eu mostrei para ela que ela tinha que colocar. Certo? E aí o post dela teve aqui, vou até ampliar aqui para você ver. Teve 62 comentários no Instagram. Ela teve 62 comentários no Instagram no post dela em 3 dias. Aí, olha só o que ela me mandou. Bom dia, Lê. Eu fiz aquela postagem, eu tenho um presente para você. E uma das 5 meninas que foram selecionadas para fazer um ensaio gratuito, comprou 48 fotos extras. Eu fiquei em choque. Muitas pessoas vieram me procurar para saber orçamento, algumas já marcaram comigo. Agora é só estudar e estudar. Ainda tem muita coisa para melhorar e aprender, mas acho que isso é um bom começo. Olha a experiência da Jaqueline. Ela vendeu 48 fotos extras para a primeira cliente dela ali. Aqui, um outro exemplo aqui de uma outra aluna que também aplicou o método Justine e está com a agenda cheia, encheu a agenda, né, todo fim de semana com fotos. Essa outra aqui, que comentou num post meu lá no Instagram, ela falou, não conheço método melhor que esse, porque eu estava fazendo um post falando sobre o método Justine. Né? E ela falou, estou saindo agora para fazer um ensaio. E essa minha outra aluna aqui, olha lá, passando para contar o resultado do meu primeiro ensaio que apliquei o método Justine. Fiquei bem feliz, foi um ensaio com mãe e filho e vendi 100 fotos extras. Ela vendeu 100 fotos extras. Olha essa outra aqui. Fiz isso na sexta-feira, lembrando do vídeo do método Justine. No caso, ofereci 5 fotos para 2 clientes. Um comprou mais 25 e o outro mais 30.
Olha lá, incrível como funciona. E eu perguntei quanto que ela faturou. Ela faturou R$ 500 com essas duas clientes. R$ 500 com essas duas clientes. Sem ter experiência nenhuma, fotografando pela primeira vez, aplicando o método de Justine. Ela faturou aqui o equivalente a meio salário mínimo brasileiro, com 2 ensaios. Lembra daquela mesma Jaqueline? Essa aqui. Ela me mandou uma outra mensagem depois. Boa noite, Ale. Mais fotos extras com o método Justine. Ela, no outro ensaio, ela vendeu 34 fotos. Então, assim, é um método que vai funcionar se você aplicar ele agora exatamente como eu estou te falando aqui. Aí você pode me perguntar assim, né, Ale, e se ninguém se interessar? Olha só, eu vou te contar pela minha experiência. Todos os alunos que aplicaram exatamente como eu fiz tiveram pessoas interessadas e marcaram ensaios. E todos os alunos que fizeram a postagem e não tiveram pessoas interessadas, eu analisei essas postagens depois e eu encontrei erros de coisas que eu não tinha mandado fazer na aula do método Justine. Presta bem atenção, isso aqui é a experiência que eu tenho aqui na Escola Simetria. Se você aplica exatamente como eu falo ali, você vai ter sim pessoas interessadas. Se você não tiver ninguém interessado, é porque provavelmente alguma coisa ali do método, alguma coisa no passo a passo, você não fez. Se você fizer a postagem e ninguém se interessar, se não tiver nenhum comentário na sua postagem, você pode falar com o suporte. Olha só, você pode entrar em contato com o nosso suporte, comigo ou com alguém da minha equipe, e a gente vai analisar pessoalmente a sua postagem. A gente vai pegar, vai entrar, vai ver a sua postagem e vai analisar e vai te dar um feedback. Eu garanto isso para você, eu garanto esse suporte para você, porque eu tenho certeza que esse método funciona. Então, se você fizer e não der certo, eu já estou fazendo uma promessa aqui. Você pode me manda para mim ou pro suporte da escola e a gente vai analisar a sua postagem e te dar um feedback e dizer o que você precisa melhorar. Agora, pode acontecer do cliente não comprar nada. Né? De repente a pessoa foi lá, fez um ensaio gratuito com você, ganhou 5 fotos gratuitas e ela não comprou nada. Ela foi embora e ficou só com as 5 fotos. Pode acontecer? Pode acontecer. Esse é um risco que você corre. Mas eu vou te contar também sobre a minha experiência. Lembra da história que eu te contei lá do meu estúdio? Que eu fiz 40 ensaios num período de 3 meses e eu faturei R$20 mil com média de R$500 por ensaio. Só que esse valor de R$500 por ensaio era uma média, né? Porque daqueles 40 ensaios, 2 clientes não compraram nada. Imagina, 2 pessoas vieram e não compraram nada. Aquilo me deixou frustrado? Você acha que aquilo me deixou frustrado? Com certeza, principalmente porque foram alguns dos primeiros que vieram, fizeram o ensaio e simplesmente foram embora com uma foto gratuita. Isso porque eu não dava 5, eu não dava 5, nem 3, eu dava uma foto gratuita. Teve 2 clientes que foram embora com uma foto só. Imagina a minha frustração. Eu fiquei me sentindo uma porcaria, né? Pensando, não é possível que a pessoa não gostou de nada. Mas acontece. Teve um outro dia interessante que eu marquei 4 ensaios no mesmo dia. Eram 4 ou 5 ensaios no mesmo dia. O primeiro cliente que chegou de manhãzinha gastou R$50. Tipo assim, comprou uma foto. Era uma ou 2 fotos a mais. E gastou R$50. E isso era o primeiro do dia. E eu parei, fiquei pensando, e já tinha uma fila lá, né? Já tinha gente na recepção do estúdio lá esperando. Eu fiquei pensando, o que eu vim fazer aqui hoje? Né? Tipo, eu tava muito frustrado. Só que aí o cliente seguinte veio, fez o ensaio e gastou R$1.200. E eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, né? Então o problema não sou eu, são pessoas. Então assim, e é o que eu tô te falando. Vai ter pessoas que não vão comprar? Provavelmente. Vai ter pessoas que não vão comprar ou que vão comprar pouco, mas vai ter pessoas que vão comprar muito. Então assim, você ganha no volume, né? Então é esse o segredo. Então você como um empreendedor, como uma pessoa, agora como dono do seu próprio negócio, você precisa ter a inteligência emocional para suportar esse tipo de coisa. Como eu falei lá no começo, você precisa aprender a suportar a rejeição, a entender a rejeição, entender as objeções e aprender a quebrar essas objeções. Os clientes que vieram
esses primeiros clientes que vieram e que não compraram nada de mim ou que compraram pouco, me serviram como experiência para eu aprender assim, como eu posso melhorar o meu atendimento, como eu posso melhorar a foto. Me ajudou a entender quais são as fotos que os clientes compram mais, que eles gostam mais, qual é o tipo de pose que mais faz sentido. Então, às vezes, às vezes as fotos podem estar lindas para mim, mas para o cliente ela não está tão bonita assim. Então, isso me ajudou a entender. Então, a gente vai aprender isso com o tempo, com experiência e com volume de negócio, né? Se o cliente não comprar nada, é um risco que você corre. Então, assim, conta com esse risco, mas pensa que mesmo que o cliente não compre de você, esse primeiro cliente ou esse segundo, isso vai te servir de experiência e você vai dali aprender como você atender melhor o próximo e depois o próximo, até que você vai chegar ao ponto de que ninguém vai ser capaz de recusar o seu trabalho. Agora, muita gente me pergunta também, Ale, para fotos de produto, o método de Justine também funciona? Eu posso dizer para você que ele também funciona, mas quando a gente fala de fotos de produto, é um negócio totalmente diferente. Existe um conceito no marketing também, né, uma sigla, né, um termo no marketing que é chamado de B2C e B2B. Não sei se você já ouviu esses termos antes. O que isso significa? B2C significa Business to Consumer e B2B é Business to Business. Basicamente, em português, claro, o B2C seria quando você faz negócio para pessoas comuns, pessoas como eu e você. Quando você vende o seu negócio para pessoas comuns. E o B2B, né, o B2B, é quando você faz negócio para outros negócios, quando você vende para empresas. Então, quando você vai vender o seu trabalho, o seu serviço para uma empresa, é diferente a maneira como você aborda uma empresa do que como você aborda uma pessoa comum, uma pessoa física. Certo? Então, isso é básico, assim. Então, atender pessoas normais, pessoas comuns, é diferente de atender empresas. Empresas compram de maneira diferente. Então a abordagem precisa ser diferente. No caso do B2C, atender pessoas comuns, a postagem do método de Justine no Instagram ou no Facebook, ela funciona porque as pessoas comuns, elas estão nas redes sociais o tempo inteiro. Então você vai atingir as pessoas ali. Agora, a empresa, ela não está zapeando ali, ela não está fuçando a vida dos outros nas mídias sociais. Você concorda comigo? As empresas, elas estão procurando serviços de uma maneira diferente. Então a abordagem precisa ser diferente. No caso de empresas, então, assim, se você quer oferecer fotos de produto para empresas ou para pequenos negócios, né, negócios online, para pessoas que tenham negócios e que precisam de fotos para os seus produtos na internet, você vai ter que fazer uma abordagem diferente. E essa abordagem precisa ser mais ativa. Então você não vai fazer não é uma postagem no Instagram que vai atrair clientes de fotos de produto. Mas você vai precisar fazer uma pesquisa, encontrar esses clientes, quem são esses potenciais clientes, e entrar em contato diretamente com eles de maneira ativa, abordando eles de maneira ativa. É o que eu falo para os meus alunos, por exemplo, com relação ao aplicativo do iFood, que é o aplicativo de delivery mais comum aqui em São Paulo. Então eu falo assim, ó, entra no iFood, compra um hambúrguer, e aí você descobre ali o contato do restaurante e tal, não sei o quê, né, do restaurante, descobre quais são os produtos que eles têm e oferece o seu trabalho para eles. Entra em contato e oferece de maneira gratuita, da mesma maneira do método Justine. Então você vai oferecer o cliente fazer algumas fotos gratuitas, vai fazer as melhores fotos da sua vida, vai apresentar essas fotos para o cliente e eles não vão resistir de fotos tão boas. Então imagina que você entra em contato com um restaurante que tem, sei lá, 10, 15 pratos no cardápio. E você chega para eles, aborda esse restaurante, pode ir até presencialmente se você quiser. E você fala que eu sou fotógrafo, estou estudando fotografia de produto e gostaria de oferecer o meu trabalho para vocês, o meu serviço para vocês, fotografando 1 ou 2 pratos para vocês de graça. Então, olha só, vou fotografar 2 pratos de vocês de graça para vocês usarem no seu cardápio ou usarem nas suas mídias sociais ou no aplicativo de delivery. E, se vocês gostarem, depois eu posso fazer os outros pelo preço X, fazer uma proposta. Você acha que algum restaurante vai recusar?
Pode ser que algum recuse, mas vai ser muito mais fácil de você encontrar clientes assim, né? Clientes que aceitem que você fotografe eles de graça ali, 1 ou 2 pratos, do que se você já ir direto tentando oferecer o seu trabalho por um preço. Foi o que minha aluna Mila fez. Ela aplicou o método Justine, oferecendo fotos de produtos para clientes e funcionou com ela. Olha lá, ela falou, até o método Justine eu apliquei e consegui clientes para o meu nicho. O nicho dela é fotografar comida, fazer fotos para o Instagram, fotos para nutricionistas, fotos para restaurantes. Esse é o nicho dela. Se você entender a psicologia por trás dessa estratégia, se você entender a mentalidade por trás dessa estratégia, você vai ser capaz de aplicar isso aqui em qualquer negócio, não só na fotografia. Se você tem outro negócio, ou se você vende qualquer outro tipo de coisa, outro tipo de serviço, você vai ser capaz de aplicar essa mesma metodologia, essa mesma mentalidade no seu negócio. Por que as pessoas elas não querem te pagar para fazer uma sessão de fotos? Então pare e pense assim, se você tivesse, mesmo que você tivesse uma câmera, sem experiência nenhuma, e você chegar e oferecer para as pessoas, olha, eu faço fotos, ofereço uma sessão de fotos por R$100, R$200, R$300. Você acha que as pessoas vão querer? Muito provavelmente não. Por que as pessoas elas não querem te pagar para fazer uma sessão de fotos? Por que as pessoas elas vão recusar? Por que elas vão ter essa objeção? Por quê? Essas são as 3 principais objeções, assim, ó, para você oferecer o seu trabalho de fotografia. A pessoa ela não vê valor, muito provavelmente ela não vai ver valor no seu trabalho. Por quê? Porque a fotografia não é algo essencial na vida dela. O que é essencial na vida dela? É o aluguel, é comida, transporte, essas são coisas essenciais, ela não tem como fugir disso. Mas a fotografia não é algo essencial, ainda mais hoje em dia, num mundo que a gente vive, que todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo é capaz de fazer fotos. Então a fotografia para ela não é algo essencial. Então como é que ela vai ver valor em algo que é supérfluo para ela? Né? Agora, existe a insegurança também. Imagina a insegurança de alguém vem e te oferece um serviço, você paga por esse serviço e chega na hora, o serviço não fica tão bom assim como você gostaria. Isso não é só com fotografia, pode ser com um encanador, com um eletricista, com qualquer outro tipo de serviço, qualquer outro tipo de prestação de serviço que você vai contratar. Vai contratar alguém para fazer uma limpeza da sua casa. Você paga, a pessoa vem e limpa de qualquer jeito. Você fica... assim, essa insegurança de você não sabe se a pessoa vai fazer um bom trabalho ou não, te impede de contratar o serviço. A mesma coisa acontece com a fotografia. A pessoa ela não tem a segurança porque de repente você é um iniciante, você não tem uma câmera fotográfica. Lembra da história do celular? Ah, você não tem um celular, você só tem um celular, não tem uma câmera fotográfica. Você é um iniciante, ainda está estudando. E a insegurança da pessoa te pagar pelo serviço. E tem um outro detalhe extremamente importante, que a fotografia ela é algo intangível. O que é algo intangível? Algo intangível é algo que você não consegue pegar, você não consegue sentir, você não consegue ver. Então, o que você não consegue pegar, você não consegue tatear ali, você não consegue pegar, você não consegue sentir e não consegue ver, é algo intangível. E a fotografia é isso. Quando que a fotografia ela se torna tangível? Só depois que ela está pronta. A fotografia pronta, ela se torna tangível. A pessoa ela consegue ver, ela sente algo quando ela vê a foto, ela consegue pegar a foto na mão, ou nem que seja ela pegar no celular e ver a foto ali. Agora, antes disso, a fotografia é uma coisa intangível. E coisas intangíveis são mais difíceis de vender. É muito mais fácil você vender algo que está pronto. Né? Porque, como é que funciona a psicologia da venda? Né? A pessoa ela entrou num shopping, ela passou na frente de uma vitrine, ela viu algo bonito ali, um sapato, uma blusa. Aí essa mulher ela entra na loja, ela pega no tecido, ela sente. Aí depois ela vai no provador, ela veste. Aí é irresistível. Aí ela vai lá e compra algo que ela não precisava. Ela viu um sapato, achou bonito, ela colocou o sapato no pé. Sentiu, se viu no espelho com aquele sapato. Sentiu ali o calçar, né, do sapato. É irresistível, ela vai lá e passa o cartão, sem precisar daquele sapato. E aí acumula um monte de sapato em casa. Por quê? Porque aquelas coisas são tangíveis. A fotografia ela não tem isso, por isso que ela é mais difícil de vender. Então, como eu estava falando, qual que é a psicologia dessa estratégia? A psicologia da estratégia é você quebrar essas objeções, transformando
por exemplo, a fotografia em algo tangível. Olha lá, quando você inverte o processo, quando você inverte a maneira natural das pessoas contratarem um fotógrafo, a coisa muda lá. A foto está pronta na frente deles. Então, no método de Justine, a pessoa ela só vai desembolsar, só vai passar a mão no, só vai passar o cartão ou só vai botar a mão no dinheiro depois que a foto está pronta. Foto pronta é foto tangível. Ela está vendo, ela está se vendo na foto. Ela pode pegar, de repente, dependendo da estratégia que você usa, você pode imprimir essa foto e dar na mão dela para ela pegar. Ela pegou, sentiu, viu, a foto está tangível. É muito mais fácil de vender. Tem um apego emocional, porque ela vai ver aquela foto, ela nunca mais vai ver de novo. Então tem isso também. Você fez um ensaio fotográfico, ela vai ver as fotos, ela nunca mais vai ver aquelas fotos de novo. E se for uma foto do filho, se for uma foto da gravidez dela, da barriga, se for uma foto principalmente de filho, gente, foto de criança, os pais não resistem, porque os filhos crescem, você sente saudade daquela carinha dele ali, de quando era um bebezinho. Então, assim, não é difícil vender foto de criança. É a foto mais fácil de vender. E o valor ele se torna imensurável. Isso é uma coisa interessante. Depois que a foto está pronta, só existe aquela foto, aquele exemplar. É um produto único. Ela não vai encontrar, o seu cliente não vai encontrar aquele produto, aquela foto, em nenhum outro lugar. Você se torna algo único e o algo único tem um valor imensurável. Antes, se o cliente ele te paga antes pela sessão de fotos, ele pode te comparar com outros fotógrafos, ele pode comparar o seu preço com o preço dos outros, e ele pode pechinchar e chegar e fazer você cobrar mais barato pelo seu trabalho, porque, como eu falei, ele não está vendo valor. Agora, depois que o trabalho está pronto, você não tem mais concorrência. Olha só, olha a sacada. Foto pronta, não tem concorrência, você cobra o preço que você quiser, porque o valor se torna imensurável. Se você conseguir criar esse apego emocional, fazer um trabalho tão bom que a pessoa ela se apegue emocionalmente àquela imagem e ela não consiga resistir, você cobra o preço que você quiser. E é assim que você vai conseguir faturar mais com a sua fotografia. Isso é o que eu chamo de mentalidade de Justine. Foi isso que a Justine me ensinou com essa estratégia que eu apliquei no meu trabalho e que me fez cobrar muito mais caro pelas minhas fotos. Hoje, por exemplo, eu faço fotos de retratos profissionais hoje. Já mostrei aqui algumas fotos para vocês. Hoje o meu trabalho principal é esse. Eu cobro de 3 a 5 vezes mais do que qualquer outro fotógrafo da minha região. Enquanto fotógrafos na minha região, aqui em São Paulo, estão fazendo esse mesmo serviço, cobrando 10, às vezes 15 reais por foto no ensaio, eu cobro 50, 60 reais por foto. Para a pessoa fazer uma foto só. Eu vendo um pacote de 10 fotos de 500 a 600 reais. Um pacote de 10 fotos para um ensaio de retratos. Porque eu aprendi a valorizar o meu trabalho seguindo essa mentalidade. É dessa maneira aqui. Entendendo a diferença entre o que é intangível e tangível. Certo? E aí depois, Ale, apliquei o método Justine, fiz a postagem. O que eu faço depois? Depois você vai precisar abordar essa pessoa, conversar com ela, agendar o ensaio, ir lá fazer as fotos, né? E aí, depois de fazer as fotos, você tem que apresentar essas fotos para o cliente, editar essas fotos no Adobe Lightroom, por exemplo, né? E entregar. Tudo isso, tudo que você precisa saber sobre o método de Justine e como você fazer essas coisas, tudo isso está lá no curso Método de Justine. Então, olha só, lá na Escola Simetria, entrando no curso Método de Justine, você vai ter tudo isso lá. Você vai aprender essa estratégia que eu te ensinei hoje aqui, de uma maneira super detalhada lá, Método de Justine. Você vai depois aprender como abordar o cliente. Você vai aprender a técnica da modelagem, que é extremamente importante para você saber quais são os tipos de foto e como fazer essas fotos nos ensaios fotográficos. Você vai ver um ensaio na prática. Como que é um ensaio na prática? De repente você deve estar pensando assim, poxa, Lê, eu não sei dirigir as pessoas, eu não sei como abordar as pessoas, o que falar para elas. Eu vou te mostrar o ensaio na prática e não só isso. Não só o ensaio na prática. Você lá na Escola Simetria, você tem o curso de direção na prática, onde você vai ver, eu vou te mostrar ele daqui a pouquinho, o curso de direção na prática. Você vai ver como eu fotografo.
e o que eu falo para as pessoas. Olha lá, eu te falo sobre a hora da venda, quanto você deve cobrar, como você envia essas fotos para o cliente, como você faz a venda dessas fotos, como entregar essas fotos depois, como é que eu entrego, não sei, né? E muitas outras estratégias lá, falo sobre Instagram, como você usar o seu Instagram para divulgar o seu trabalho, e tem muito mais coisas lá sobre o negócio da fotografia que você pode aprender no curso do Método de Justine. Não sei dirigir as pessoas, Ale, quero aprender como dirigir, como posar as pessoas, como fazer as poses, como guiar as pessoas para que as poses sejam feitas. Tem o curso de direção na prática. Eu vou te mostrar uma aula aqui. Ó. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, um exemplo de um ensaio, até de algumas fotos que eu mostrei para vocês aqui. Olha lá. Nesse ensaio aqui, que eu estou fotografando com o celular, eu mostro, você vai me ouvir, vai saber o que eu falo para as pessoas, como eu faço as poses das pessoas e vai ver o resultado das fotos. Fica olhando aqui, ó, vai mostrar o resultado da foto. Nessa aula aqui eu mostro como você modelar fotos que você vai encontrar na internet. Então o que eu fiz nesse ensaio aqui, por exemplo? Dessa aula aqui que você vai assistir lá no curso. Eu selecionei algumas fotos que eu encontrei no site do Pinterest, na internet. Peguei algumas referências do Pinterest, levei essas referências no ensaio e copiei essas referências. Fotografei, copiei as fotos, exatamente como eu vi lá no Pinterest, fazendo dessa família. Olha só essa outra foto, por exemplo. Olha lá. Eu vou mostrar a referência e a foto que eu fiz. Olha lá. Tem a foto que eu usei de referência, que eu vi na internet, e depois a foto que eu copiei. Fiz exatamente igual. Essa foi isso que eu fiz nesse ensaio aqui, e é isso que eu te ensino lá. E é isso que você vai fazer. Ah, eu não sei fotografar, não sei que poses fazer. Então, você vai usar essa estratégia aqui. É a estratégia da modelagem. Não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. As inscrições para a Escola Simetria, elas estão encerrando. Como eu falei, as inscrições vão acabar hoje. Então, hoje é o último dia para você fazer as inscrições. Você tem até o final do dia para se inscrever com o valor promocional e aproveitar a oferta especial que eu te fiz aqui durante o desafio. Depois de hoje, aí, se você quiser entrar, vai ter que esperar, ou vai esperar uma nova turma, sabe-se lá quando, ou vai ter que pagar o preço normal, que é muito mais caro. E lembra da garantia incondicional de 14 dias. Você tem 14 dias para entrar, testar, assistir às aulas, aplicar, fazer os exercícios. Se você não gostar, você cancela e recebe 100% do seu valor investido de volta. Se você quiser, você aplica hoje o método de Justine. Você vai fazer os seus primeiros ensaios, você vai entrar lá no curso, você vai assistir às aulas ali de como você abordar os clientes, como você fazer o ensaio, como você cobrar. Você vai receber dinheiro dos seus primeiros ensaios antes mesmo dessa garantia acabar. Certo? Então vai por mim. E não esquece da promessa que eu deixei aqui. Eu não estava nem planejando fazer essa promessa, mas se você aplicar o método de Justine e ninguém se interessar, eu deixei uma promessa aqui para você, que eu ou alguém da minha equipe vai analisar pessoalmente a sua postagem. Fez a postagem do método de Justine, não deu certo, eu vou analisar, ou alguém da minha equipe vai analisar. A gente vai analisar a sua postagem, vai te dar um feedback, vai falar, agora você corrige isso, isso, aquilo, faz de novo que agora vai dar certo. Certo? Esse é o meu compromisso com você. Então é isso, galera. Inscrições encerrando, Escola Simetria. Chegamos ao fim do nosso desafio fotográfico. Eu estou muito triste, mas ao mesmo tempo feliz por você ter vindo comigo aqui até o final dessa jornada. Foi uma semana incrível. Foi simplesmente sensacional. As interações de vocês lá nos grupos, as fotos que vocês têm postado. Eu estou muito, muito feliz de verdade, assim. Estou muito feliz com tantos amigos novos que eu fiz aí durante essa semana também. Certo? Espero poder manter contato com todos vocês e sejam bem-vindos novos alunos aí da Escola Simetria, aqueles que já fizeram sua inscrição, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. Tamo junto. Certo, galera? Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fui!
Meu nome é Emily, eu moro em Santa Catarina. Oi, tudo bem? Eu me chamo Ingrid. Sou Maria Aparecida, aqui de Roraima. Meu nome é Pedro Henrique Viana de Oliveira, tenho 24 anos. Oi, gente, eu sou Mari Mendes, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Eu me chamo Bruno e sou de Santa Maria. Eu sou Maria Cida, moro em Boitirama, Bahia. Oi, eu sou a Kathleen, daqui de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina. Faz pouco tempo que eu me interessei pela fotografia e eu não tinha habilidade nenhuma para tirar fotos. E eu nunca me imaginei uma fotógrafa. Eu tirava foto bem ruinzinha, na verdade eu nunca gostei das minhas fotos. Eu realmente não sabia tirar foto, gosto muito de fotografar minhas netinhas, fotografar a natureza, gosto de viajar, tirar fotos, mas não entendia nada, achava que era só apontar o celular e apertar e pronto. Eu seguia grupos no Face e fotógrafos para tentar pegar algumas dicas e melhorar um pouquinho, né? Foi aí que eu conheci o desafio e depois o curso do Ale. E a coisa que eu mais gostei que ele frisou no curso foi que qualquer um pode aprender fotografia. Eu achava que precisava nascer com esse dom, que alguns tinham e outros não, e não é bem assim. Aí eu participei do desafio fotográfico do Ale, onde ele demonstrou algumas técnicas. E através do desafio eu adquiri o curso Mestre da Composição, onde ele mostrou mais técnicas para estar podendo melhorar o nosso olhar fotográfico. Se você chegou na última aula, com certeza você não é a mesma pessoa, você não enxerga da mesma forma que você iniciou esse desafio. Assim como eu. Na última aula eu era uma pessoa que enxergava linhas, que tudo enxergava uma boa foto. Então eu me fiz a seguinte pergunta: se apenas o desafio foi esse divisor de águas, o que será que esse curso completo não vai fazer comigo? Então comprei o curso e eu estava certa. O curso foi além das minhas expectativas, foi além do que eu podia imaginar. E eu participei do desafio fotográfico e do curso de Ale Borges. Foi muito importante para mim, porque foi um divisor de águas. Por mais que eu fizesse cursos na internet ou lesse qualquer coisa sobre fotografia, o desafio fotográfico e o curso do Ale Borges me deu muito mais vontade e gás para continuar. Aprendi muito de forma prática e que hoje me trouxe uma confiança que já consigo aplicar em ensaios que eu já estou fazendo. Desde sempre gostei de foto, mas eu não sabia que com a fotografia eu conseguiria fazer uma profissão. E depois que adquiri o mestre da composição, nunca vi tanto aprendizado em um só curso. A didática que o Ale tem é diferenciada, ele se importa se você está aprendendo ou não. Ele se importa com as coisas pequenas, com detalhes pequenos. Eu achei incrível, foi muito bom aprender a cada dica, a cada conceito de luz, regra dos textos, aprender esses truques que deixam a nossa fotografia ainda mais especial. Não ensinou só dicas e truques e mostrou nas suas fotos, mas sim dicas também de como a gente pode vender essas fotos e como a gente pode seguir nesse caminho da fotografia. Na verdade, eu que me considerava um zero à esquerda nesse sentido, nunca achei ter o dom. Aplicando as técnicas do Ale, eu melhorei 90% a qualidade das minhas fotos. Já até comprei uma câmera, até tô cogitando fazer algum ensaio, alguma coisa assim nesse sentido. É coisa que eu nunca imaginei que seria possível. Eu fiz o meu primeiro headshot, a minha amiga colaborou, eu fiquei muito feliz, foi uma experiência única para mim. Inclusive já estou fazendo ensaios pagos, né? Clientes já estão me pagando. Vou dar exemplo de uma cliente minha, que ela é gestante. Eu fiz uma campanha, né, com o método Justine, que é um método que o Ale Borges explica no curso dele, e eu apliquei. Né? Falei para ela as opções, ela receberia 5 fotos de graça e só isso, caso ela quisesse mais, ela pagaria. Eu fiz o ensaio, apliquei tudo que eu aprendi no curso. Ao final do ensaio, a cliente quis todas as fotos, não apenas 5. Além disso, ela ainda fechou comigo para fotografar o parto dela. Aí fui lá, comprei uma T100, parcelei em 12 vezes no cartão de crédito, porque eu não tinha dinheiro para comprar à vista, e comecei a divulgar que eu fiz o curso, que eu comprei a câmera, e alguém que quisesse fazer ensaio fotográfico, ou quisesse me recomendar para estar fazendo, eu estava à disposição. Gente, para minha surpresa, a câmera ainda não chegou e eu já agendei meu ensaio fotográfico. Hoje eu tenho minha agenda lotada de segunda a sexta, sou bem requisitada na minha cidade, faço ensaio de família, de gestante, faço de bebês, mês aniversário, e todos amam. Saber que tem pessoas como o Alexandre Borges para te guiar, nossa, é Deus no comando sempre, colocando pessoas que possam te pegar pela mão e falar, vamos.
Vamos, agora chegou a hora de realizar seu sonho. Foi com ele que eu vi o meu sonho se tornar realidade. Foi com a Lê que eu vi uma mina de ouro. Eu logo em seguida eu comprei a minha câmera e apliquei o método de Justine. Eu fotografei todos os dias, foi uma experiência incrível. Com os meus 2 primeiros ensaios eu já tinha recuperado o valor investido no curso. Então se você quer isso, se você tem esse sonho, como diz o Alê, só vai, você não vai se arrepender, pode ter certeza. O mestre da composição vai te surpreender, assim como me surpreendeu.